Boa noite, meu nome é Matheus Moro, em uma pequena cidade no interior de Minas Gerais, uma cidadezinha bem pequena com menos de 20 mil habitantes, porém muito antiga, e só em Manipação tem mais de 120 anos, e se for contar o período que era apenas uma vila, passa dos 200 anos quase, tão antiga quanto a nossa cidade e nosso hospital. E as experiências que eu vou relatar aconteceu próximo a ela. E não foi só eu que via as coisas de outro mundo. Inclusive minha prima, que trabalhava lá como enfermeira, já presenciou cada coisa de arrepiar os cabelos. Como eu disse, a cidade é bem pequena e o hospital fica em uma rua mais afastada, que a gente chama de Rua do Alto, na saída para outra cidade, que faz divisa com a gente, mas essa não é a estrada principal. Atrás dele tem uma estrada de terra batida que vai para os outros sítios e fazendas na região. Porém, no ano de 2010, um homem que tinha uma fazenda bem grande, cuja área ficava nos arredores da cidade, acabou falecendo. E pouco tempo depois, os filhos e a viúva resolveram coletar uma parte da fazenda, pois não levava jeito para tocar o negócio, e eles lotearam a área de terra que ficava bem próximo da cidade e que fazia limite com a área do hospital. E como eu trabalhava na fazenda deste menino, eles me deram um lote de terra bem grande, que dava até mesmo para fazer uma chácara. O meu lote, justamente o que fazia limite com o muro dos fundos do hospital. Aí até meu lote não passava pela rua que eles abriram, preferia passar por uma estradinha que passava bem lateral do muro do hospital. E quase todo dia de tardezinha eu costumava ir no meu lote, pois plantei algumas frutas e também aos poucos fui ajeitando tudo. Só que certa vez, depois de aguar umas plantas e umas árvores, fiquei dando um dedinho de prosa com um vizinho que tinha comprado um lote quase em frente ao meu. E quando dei uma conta que já era noite, então voltei para casa, pelo mesmo caminho que eu sempre andava. Aquela era uma noite que iluminava bem a estradinha. Só que quando eu passando do lado do muro do hospital, bem em frente a uma casinha que tinha pedra, onde eles deixavam os defuntos esperando para serem removidos, escutei barulhos estranhos, como se eu sorrio, sou curioso, inventei de olhar por cima do muro, e o que eu vi não foi nada agradável, pois na porta tinha um cachorro preto, que devia ser maior que um bezerro de 6. Ele estava sentado, parado, como se estivesse vigiando, com as costas viradas para a porta e olhando para a frente. Na hora, me deu um arrepio, só que eu achei que era um cachorro de carne e osso. Por isso, caí na boticha e chamar ele Nossa Senhora. O bicho virou para onde eu estava e os olhos eram duas bragas. E na hora ele não depois mostrou os dentes para mim. O medo foi tanto que quase senti a quentura. Não me diz. Saí correndo pelas calças, os olhos se encheram de lágrimas. Então o animal virou como se fosse uma fumaça e sim apareceu nessa hora. Eu tirei uma carreira e meu chinelo até quebrou, mas eu não importei. Passei pela rua correndo e o povo pensou que tinha acontecido alguma coisa, pois do jeito que foi, entrei em casa e comecei a chorar. Minha esposa correu na casa de minha mãe e chamou ela, e na mesma hora a casa já estava cheia de gente, querendo saber o que tinha acontecido. Depois de muito tempo, quase 2 horas de relógio, eu consegui me acalmar, mas não quis dizer o que havia acontecido então.
Quando os vizinhos curiosos foram cada um para suas casas, eu falei com meus familiares sobre o que eu tinha visto naquela noite. Eu não consegui dormir. Era só fechar os olhos que eu vi aquele cão rosnando para mim. E com isso, viu o sol nascer e o dia clarear. Foi quando, dando por volta das 6 horas da manhã, meu pai chegou aqui em casa para a gente ir para o serviço lá na fazenda de um amigo dele. Eu fui logo dizendo que tinha passado a noite toda em claro e ele falou que eu ficasse em casa então, descansando, mas eu preferia ir para o serviço. Lá pelo menos extrair a cabeça e não ficar pensando no que tinha visto. A gente foi cada um com uma bicicleta e depois das 7 chegamos nos serviços. Fomos cuidar da Lida, só que cada barulho que eu escutava eu me assombrava e fui ficando nervoso. Quando deu a hora do almoço, meu pai sentou para conversar e me disse que existem coisas que os olhos do homem não foram feitos para enxergar. E tem gente que vê e acaba perdendo o juízo na hora. Eu fiquei com mais de medo ainda, pois isso naquela noite foi na casa de minha madrinha, que era rezadeira, e ela me benzeu e falou que Nosso Senhor Jesus Cristo é afastar aquela coisa de minha vida. Não sei se foi coincidência ou realidade, mas consegui dormir a noite inteira. E aos poucos fui perdendo o medo daquele cão. Mas, por precaução, eu não passava pelo caminho lateral do hospital e toda vez eu ia pelo meu lote que dava a volta pela rua do outro lado. Depois de muitos meses, por volta de 6 horas da tarde, eu estava no fundo de meu lote capinando algum mato por curiosidade. Subi e olhei por cima do muro do hospital e vi um vulto se movendo bem rápido. Na minha cabeça veio a visão do cachorro. Por isso paralisei de medo e as pernas, meus braços foram enfraquecendo. Foi me dando um negócio estranho até eu cair no chão. Então vi a sombra chegando perto de mim, mas graças a Deus toda aquela sombra estava para me tocar. Apareceu uma mulher bem branquinha, cabelos grisalhos, usando uma roupa igual às das enfermeiras, e me ordenou que o vulto se afastasse. Ela não disse nada, só segurou bem forte na minha cabeça e que pareceu pegar fogo. Foi mais estranho, que queimava, mas não doía. Depois apaguei e quando eu voltei em si, eu estava deitado em uma rede que tinha armado para descansar. Na sombra, quando eu fosse para o lote, na hora eu dei um pulo e fiquei sem entender como eu fui parar na rede, já que a última vez que eu me lembrava era de ter caído no muro. Depois disso, só relances de lembranças, como um vulto e a enfermeira. Saí meio em rumo, mesmo assim fui para casa, e quando cheguei lá, sujo, minha esposa me chamou para ir no hospital. Ela chamou também meu pai, mas antes eu tomei um banho, revesti uma roupa limpa, comi um pouco e depois a gente foi andando, já que o hospital ficava perto da casa. Quando chegamos lá, o doutor me examinou. Não tinha nada quebrado, nada mesmo. Assim, ele da cabeça e também receitou uma injeção. E eu fui até o postinho junto com a enfermeira, que é a prima. Quando cheguei lá, fiquei olhando a parede enquanto ela preparava o medicamento. Eu notei que havia um quadro de uma mulher na parede. Depois que eu olhei direito, descobri que foi a mesma que me ajudou quando eu caí do muro. Depois da injeção, eu perguntei quem era a mulher do retrato. Ela me falou que não conhecia, mas sabia que tinha sido enfermeira há mais de 50 anos atrás. Na hora, senti um arrepio, mas não senti medo, pois sabia que aquela mulher havia ajudado. Como a injeção doeu muito, eu fiquei andando, apoiado no ombro do meu pai,
Só que eu fui sair do hospital, escutei uma voz chamando. Pensei que fosse minha filha, mas quando eu vi uma senhora passando e me lembrou a enfermeira do retrato. Quando eu quis mostrar para minha esposa e meu pai, na mesma hora ela passou e sumiu. Então, minha prima, no outro dia, dava uma passada na minha casa para a gente conversar. Então, no dia seguinte, depois das 2 da tarde, ela chegou e começou contando das coisas que ela já acontecia dentro do hospital e nos arredores. E cada história que ela me contava, eu me arrepiava todo. Logo de cara, ela me disse que lá no hospital é um lugar de descarne, que lá tem todo dia, de alma as boas, as más também. Muitas almas que ainda não entenderam a sua partida e continuam sem rumo. Ela também me disse que alguns seres demoníacos aparecem por lá de vez em quando. Eles vão buscar os seus. Em seguida me contou as experiências que ela e alguns colegas já tiveram durante os plantões. E essas experiências vou contar em uma próxima oportunidade. Até lá. Boa noite.